Tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 6 de língua portuguesa do quarto ano, tá? O gênero que nós vamos ler é a fábula. A fábula é uma história curta, os personagens são animais e agem como seres humanos. Como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza, o bondoso e o ruim. No final do texto é apresentada uma moral, um ensinamento, uma crítica, uma lição, tá? Características da fábula. Então, ela tem ação, tá? Ou seja, uma história, né? Os personagens, o narrador é quem conta a história, o tempo, tá? Por exemplo, o tempo há muitos anos atrás, ou certo dia, tá? Isso então é o tempo. E o espaço é onde acontece a história. Foi numa floresta, foi num castelo, foi numa praia, onde aconteceu essa história? Então, isso é o espaço, tá? A história é curta, os personagens geralmente são animais, ela sempre traz uma reflexão para você pensar em algo e ela tem sempre uma lição, uma moral, tá? Então, a gente vai estar lendo a história, o leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. No final do dia, aproveitando a ocasião, vieram um bando de ratos e passaram por cima dele para encurtar o caminho. O líder dos ratos apressou-os para dar tempo, mas quando faltava apenas um rato passar, o leão acordou e prendeu debaixo de sua pata. Por favor, rei das selvas, não me esmague, implorou o ratinho. E você tem alguma boa razão para que eu não faça isso? Falou o leão. Bem, talvez um dia eu possa ajudá-lo, disse o ratinho. Diante de tamanha insistência, o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. O leão foi legal com o rato também foi legal com o leão, não é? Ele ajudou do jeito que ele falou que ele ia ajudar. Então agora a gente vai fazer a interpretação do texto, tá? Pergunta 1. Podemos afirmar que o texto que nós acabamos de ler, o leão e o ratinho, ele é o quê? Nós estamos estudando a fábula, não é? Então, é a fábula, o gênero fábula, né? Então, a alternativa D, tá? A fábula recebeu esse título por quê? Indica que o leão é o rei dos animais. Ó, o texto chama O Leão e o Ratinho, tá? Indica quem são os personagens da história. Indica que o leão e o rato não são os personagens. Ou indica que só os caçadores são os personagens, né? A fábula chama o leão e o ratinho. Então, indica que quem são os personagens principais, que é o leão e o ratinho, né? Em qual espaço acontece a história? Foi num pomar? Foi no fundo do quintal? Foi no jardim ou debaixo da sombra de uma árvore? Foi debaixo de uma sombra de uma árvore, ó. Aqui mesmo já fala, o leão estava dormindo embaixo da sombra da árvore, né? Então, isso é o espaço, tá? Alternativa, então, D. No trecho, a expressão no final do dia indica o quê? Indica o tempo. Lembra que a professora explicou o que é tempo? É quando fala assim, era uma vez, certo dia, no final do dia. Então, isso é o tempo, tá? Quem que estava dormindo debaixo de uma árvore, gente? O leão, o ratinho, os animais ou os caçadores? Era o leão, né? Então, vamos marcar lá no leão. Na expressão, passaram por cima dele para encurtar o caminho. Dele quem? Passaram por cima de quem? Do leão, né? Não foi em cima do ratinho, nem no bando de ratos, nem do caçador. Estavam passando em cima do leão, os ratinhos, né? Qual expressão refere-se ao leão? O leão é quem, gente? É o rei da selva? É o líder dos ratos? É um bando de ratos ou é o caçador? O leão, a gente fala que ele é o rei da selva, né? Então, vamos marcar lá, rei da selva. A atitude do rato, no final da história, pode ser definida como um ato de
admiração, coragem, retribuição ou satisfação? Ele retribuiu. Como o leão foi legal com ele, de não ter esmagado ele, ele também foi legal com o leão de ter salvo ele. Então, ele retribuiu, tá? Quando alguém faz algo bom para você, você retribui com algo bom também, tá? A finalidade do texto que você leu é contar uma história engraçada, orientar o leitor a fazer algo, informar sobre o habitat do leão, ou seja, onde que o leão mora, ou apresentar uma moral. Ele mostra, então, uma moral. Toda fábula tem a sua moral, né? E aqui nesse espaço aqui, tá? Você vai, então, fazer o desenho da fábula O Leão e o Ratinho, tá? Não se esqueçam que a fábula aconteceu embaixo de uma árvore, né? Então, vocês vão ter que estar desenhando o chão, até porque ninguém fica voando, então tem que ter o chão. Aí vocês desenhem a árvore, o leão, os ratinhos e tudo mais, tá bom? E de dia, né? Porque não fala certo dia, né? Então, ele estava de dia, ó, tá? Esse é o tempo, né? Tava de dia, tá bom? E essa então foi nossa aula. Um beijo, tchau!